Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vamos lá, gente, eu quero comentar aqui com vocês coisas importantes que o Abel Ferreira falou na coletiva de ontem após a vitória contra o Cruzeiro. Algumas falas do Abel que eu queria deixar minha opinião. Ele também falou sobre os jogadores que vão permanecer. Tem uma coisa a acrescentar sobre o comentário dele, que ontem o Abel disse muitas coisas estão claras. Eu quero muito saber a sua opinião, que é mais importante. E se você puder deixar seu joinha, agradeço demais, galera. O negócio é o seguinte, algumas coisas que me chamaram a atenção na coletiva do Abel. Primeira coisa, o Abel Ferreira falou ontem que esse ano, querendo dizer que o que fez diferença no ano do Palmeiras, porque ele praticamente jogou a toalha pelo título brasileiro. Porque sabe que o Botafogo vai jogar em casa com o São Paulo. São Paulo já falou que vai mandar um time reserva, ou os moleques lá, não vai levar Caleri, não vai levar ninguém. Não vai entrar com o time. São Paulo não vai fazer esforço nenhum pra ganhar do Botafogo. E detalhe, se o São Paulo quisesse ganhar do Botafogo, vou jogar com o time titular, a chance de perder era gigantesca, porque o Botafogo é muito mais time e o Botafogo joga por um empate. Então ele sabe que o campeonato praticamente foi pro beleléu. Não depende mais da gente, dependeu da gente rodadas atrás. Só que o Abel falou que esse ano foi o ano que o Palmeiras mais jogou fora do Allianz. Querendo dizer que foi por isso que o Palmeiras não conquistou o campeonato, que jogou contra o Inter lá e perdeu, jogou contra o Atlético Paranaense lá e perdeu. Mas, galera, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, porque existiram diversos jogos ali, por exemplo, para contra-argumentar isso que o Abel falou, o Palmeiras foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores para Flamengo e Botafogo. O Palmeiras teve tempo para treinar. O Abel disse que se sentia aliviado pelo calendário e tudo. Assim, ultimamente eu venho discordando de muitas coisas que o Abel vem falando. Sempre defendi muito o Abel Ferreira, mas ele vem se perdendo em umas falas. Ele falou isso daí, mas jogamos muito longe do Allianz. O Palmeiras teve semanas livres para treinar. O Palmeiras jogou contra o Fortaleza em casa no Allianz Parque, um jogo decisivo. O Palmeiras foi lá e empatou. O Palmeiras jogou contra o Botafogo semana passada, um jogo para empatar. O Palmeiras seria líder do campeonato, dependeria de uma vitória contra o Fluminense no Allianz contra o Botafogo. Perdemos. Decidimos contra o Boca Juniors ano passado, perdemos. Contra o Flamengo esse ano não viramos. Contra o São Paulo no Allianz ano passado, no Allianz também não ganhamos. Esse ano contra o Botafogo no Allianz não ganhamos também. Então assim, a gente vem perdendo classificações e jogos importantes no Allianz. Não foi porque o Palmeiras foi pra Barueri, não. Não foi isso. O Palmeiras, Abel Ferreira, não venceu nenhum adversário do G5. Nenhum, tirando o Palmeiras que está entre os 5, o Botafogo não venceu em 2 jogos, o Inter não venceu em 2 jogos, o Fortaleza não venceu em 2 jogos e o Flamengo também não venceu em 2 jogos. Empatou ou perdeu essas partidas. Então isso faz a diferença, isso vem fazendo a diferença. Não o Palmeiras estar em Barueri, não foi isso. Tínhamos o calendário livre, fizemos um jogo horrível contra o Bragantino, teve aquele jogo contra o Vitória que o Palmeiras acabou perdendo, poupando alguns jogadores. Então assim, a gente pode se agarrar a várias coisas, mas de verdade, achar que o Palmeiras não ganhou o campeonato porque no jogo não teve o Allianz Parque, isso não é verdade. O Palmeiras vem caindo no Allianz Parque em jogos decisivos. O time está oscilando muito nessa temporada, muito. O Palmeiras jogou um bom futebol em pouquíssimas partidas, então eu não concordo quando o Abel fala isso. Outra coisa muito séria que aconteceu ontem, já comentei no vídeo mais cedo, o Rony, que é o jogador que, inclusive, o Abel está chateado com isso, tá? Informação pra vocês. O Abel não gostou, o grupo não gostou da atitude do Rony ontem, que ele ficou no banco de reservas no intervalo, foi o único jogador que não desceu, isso pegou muito mal e o próprio Abel ficou decepcionado. Pra vocês verem o preço que é a gratidão do futebol. Olha como a gratidão às vezes não volta. O Abel que sempre deu muita moral pro Rony, bancou o Rony, falava coisas do Rony. Olha como é que o Rony está devolvendo a gratidão pra ele. Isso decepcionou muito o Abel Ferreira. Informação pra vocês. Decepcionou e muito. O Abel tava até meio cabisbaixo na coletiva ontem, porque foi uma atitude que ele não esperava de um cara que ele sempre deu muita moral. Aquele negócio, o treinador tem que ser justo. Não adianta ficar dando muita moral pra jogador. Você tem que tratar todos da mesma maneira. Ontem, por exemplo, o Abel foi na coletiva e falou assim, perguntaram, o Estevão fez um golaço de falta, teve personalidade. Mas era pra ele ter feito o gol antes. Antes, aquele gol que ele perdeu, que o Cássio acabou defendendo. Eu não vejo o Abel, nunca vi o Abel falar isso do Rony, nunca vi o Abel falar isso do Dudu, do Veiga, nunca vi ele fazer crítica ao Gustavo Gomes quando erra a saída de bola, entrega um gol, nunca vi. Mas para outros jogadores, ele fala isso. E ontem o Rony devolveu com essa postura, não pegou nada bem no grupo. Perguntaram também sobre os jogadores que vão ficar pro ano que vem, se vai sair alguém. Ele foi totalmente político. O que é o que o treinador faz? Todos os jogadores têm contrato, só vai sair quem quiser. Não é assim, galera. Tem alguns jogadores que vão sair sim, o clima não tá bom. Inclusive o Facincani falou uma coisa interessante sobre o Cícero Souza, que saiu, começou a ter muitos incêndios no Palmeiras. O grande problema, galera, do Palmeiras é aquele negócio, aqui tudo sai e nada volta.
Sabe, saiu o Cícero, quem foi o outro cara de confiança que veio ali que conhece o Palmeiras? Saiu o Endrick. Olha, o Endrick foi embora, um jogador que eu tanto bati na tecla, e de verdade, eu fico feliz de ter falado isso o ano todo. O ano todo. Será que se o Palmeiras tivesse trazido um centroavante bom, o nosso ano não seria diferente? A pergunta vai aí pra você. O Abel Ferreira vem usando desculpas, mas assim, é o que eu sempre falo. Ele é exposto, é sempre ele que vai ter que responder tudo. Olha lá, o Palmeiras está em segundo lugar no campeonato, o time do Palmeiras não é ruim, mas o Palmeiras está caindo. O nível do Palmeiras está caindo, mas nós temos nossos problemas. Reposição aqui é lenta, nós no confronto direto contra times grandes nós não estamos conseguindo vencer, e aí o Abel tem que ficar usando desculpas, cada hora falando uma coisa, porque é ele que tem que dar a cara a tapa. O Palmeiras não jogou um futebol bom nessa temporada, perto do que o Palmeiras já apresentou, e aquele negócio, falta de reposição, falta de reforços, e isso preocupa a torcida demais, principalmente pelo longo prazo, né? Principalmente para os próximos anos. Porque tem mais um detalhe, os adversários só melhoram. A gente tem vários jogadores ali que... Ó, entrou o Gabriel Menino no jogo ontem, e aí? Gostaram? Caio Paulista jogou ontem, o Vanderlei jogou ontem, entrou o Lázaro no final do jogo. Então assim, de verdade, se o Palmeiras... Eu sinto um conformismo muito grande, isso é uma opinião minha, do Abel, da Leila Pereira, parece que tá tudo certo no Palmeiras, tudo certo. E pra mim tem coisas ali acontecendo, sim, a atitude do Rony não é uma atitude normal, um cara que o Abel sempre deu, acho que o jogador que o Abel mais deu moral no Palmeiras foi o Rony, e ele faz uma dessas, isso significa que algumas coisas no comando estão acontecendo. O Abel insatisfeito, o Abel com a cara meio, né, de poucos amigos, ele é um cara que não gosta de perder, a gente entende tudo, mas eu não concordo quando o Abel faz essa colocação de que, não jogou no Allianz. Tempos atrás, Abel, você estava falando que precisava de tempo para treinar. Aí o Palmeiras teve tempo para treinar. O time voltou, fez uma boa atuação contra o Cruzeiro ontem, na minha visão. Perdeu muitos gols, tal, ele falou do ataque do campeonato, que é o melhor ataque, então ele tem razão nisso. Mas esse mesmo time, quando joga contra times melhores, tem que ter as oportunidades, tem que fazer os gols. E mais um detalhe, não é só o ataque que é o nosso problema. Pra mim, a zaga do Palmeiras falhou muito nessa temporada. A gente fala muito sobre o ataque, o time que perde gols e tudo, mas a defesa falha demais também. O Aníbal caiu muito de nível nos últimos jogos. Por quê? Isso talvez tenha feito o Palmeiras... Isso pra mim, todo esse conjunto fez o Palmeiras não conseguir esse título. O Botafogo é um grande time. Pra mim é um time que joga mais bola do Palmeiras. Eu sempre falei isso daqui já faz um bom tempo que eu venho falando. O Botafogo contratou um monte de jogadores, o Flamengo contratou vários jogadores, o Palmeiras teve janela no meio do ano para contratar um atacante que não conseguiu trazer no começo do ano, que já sabia-se que o Endrick ia sair. O Abel ontem fez um discurso falando assim, ele praticamente não conta mais com o Estevão. Não que ele não vá jogar, mas ele falou, vai embora pro Chelsea, já nem é nosso mais. E aí, vão trazer quem? Então, esse é o problema, galera. São detalhes que você vai juntando. Pô, a zaga começou a falhar, tal, esse jogador caiu de nível, não trouxemos um centroavante. Você vai somando tudo. Isso que tá fazendo a diferença. O Palmeiras não conseguir conquistar o título brasileiro. Das Copas caem pro Flamengo, caem pro Botafogo. E agora o Botafogo aí há um empate do título. De verdade merecem, porque estão jogando mais bola. Só um adicional aqui, né? Vamos falar que é choro tudo, mas... Não existe mais pênalti contra o Botafogo, né? Bola na mão, dentro da área, tudo. Engraçado. Fosse o Palmeiras, né, John Textor? John Textor descobriu como funciona o futebol brasileiro. Uma coisa que eu falo muito aqui, que a direita do Palmeiras tem que se posicionar. O João Martins reclamou do Wilton Pereira Sampaio e do Daronco esse ano. No dia que ele reclamou, no outro jogo tava o Wilton Pereira Sampaio. O Daronco apitou nossa decisão contra o Flamengo. O Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo contra o Botafogo na semana passada. Não expulsou o Luiz Henrique, mas expulsou o Marcos Rocha. Pra mim, o Marcos Rocha expulso corretamente. Um imbecil de fazer aquilo. Mas e o Luiz Henrique? O VAR não viu, né? Ontem era o Daronco que tava aqui. Deu 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo, deu 6 no segundo. Então assim, falta de quê? De postura e de atitude de quem tá lá dentro do Palmeiras. Porque a Leila não tá preocupada. Não tem problema, pode apitar o Wilton Pereira Sampaio e o Daronco um jogo atrás do outro. Não é questão de que o Palmeiras perdeu porque foi prejudicado. Não, mas o Botafogo não tem mais nada que marcam, né? Contra, pênaltis contra eles. Final da Libertadores teve pênalti no Davis, ninguém marca. Naquele jogo contra o Fluminense, cotovelada na cara do Germancano, ninguém fala nada. John Textor, parabéns. Descobriu como funciona o futebol brasileiro, pressionou, acusou um monte de coisas e não aconteceu nada. Somem todos esses fatores que eu falei aqui nesse vídeo. Vocês podem ter certeza que vários desses é o problema que nós temos na temporada 2024 e a tendência é continuar para 2025 se não houver uma mudança séria. Que o vice-campeonato será do Palmeiras. Mas qual é a perspectiva com esse elenco, com a Abel do jeito que tá, com a Leila tendo essa postura na janela de transferências?
triste. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Contra Tudo e Contra Todos. Valeu, é nóis.